Nas aulas passadas, nós vimos como utilizar as coordenadas polares, cilíndricas e esféricas para resolver integrais. Na verdade, quando a gente muda das coordenadas cartesianas para qualquer tipo de coordenadas, o que a gente está fazendo é uma mudança de variáveis. E aí existe um teorema que vai valer para qualquer mudança de variáveis, já que não vai ser somente as polares, cilíndricas e esféricas que vão nos ajudar a resolver algum tipo de integral. O que a gente viu é que quando a gente tem coordenadas polares e eu quero fazer a substituição das cartesianas x, y para as polares r, θ, usando que x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ, eu posso fazer essa mudança desde que apareça o termo r dr dθ. Esse termo em R é o que a gente vai chamar de jacobiano da nossa transformação e a gente vai aprender a calcular ele para qualquer que seja essa mudança de variáveis. Nós vimos, então tá aqui, ó, o que vai ser esse jacobiano da transformação? Vai ser derivar as coordenadas antigas, no caso das cartesianas, com relação às novas coordenadas, que no caso são as polares r, θ. Então, eu vou derivar a variável x com relação a θ e a r, e depois eu vou derivar a variável y com relação a θ e a r. Então, tá, x é igual a r cosseno θ. Como que eu derivo r cosseno θ com relação a θ? O r é uma constante, derivada de cosseno de θ é menos seno θ, então a derivada de r cosseno θ passa a ser menos r seno θ. Agora, eu vou derivar a mesma x com relação a r. Então, a derivada de r cosseno θ com relação a r, cosseno θ fica uma constante, derivada de r é 1, sobrou somente cosseno θ. Aqui embaixo eu derivei y com relação a θ, então, y igual a r seno θ, a derivada é r cosseno θ, e depois eu pego y e derivo com relação a r. E aí, então, vai ser seno θ, isso vai virar uma matriz. O jacobiano, então, vai ser o determinante dessa matriz, e no caso a gente vai colocar em módulo. Então, aqui ficaria, fazendo o determinante, né? Menos r seno ao quadrado de θ, menos, faço a multiplicação da outra diagonal, menos r cosseno ao quadrado de θ. A gente pode pôr o menos r em evidência, então vai ficar o menos r que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então, vai ficar módulo de menos r, que é o próprio rzinho. Então, o rzinho que aparece como módulo do jacobiano da transformação é o rzinho que a gente coloca dentro da integral para compensar a mudança de variável. A gente pode fazer isso também para as coordenadas cilíndricas. Eu não vou fazer as contas, só vou deixar indicadas aqui porque é bem parecido. Quais são as igualdades que transformam as coordenadas cartesianas, uma função de coordenadas cartesianas, para coordenadas cilíndricas? A gente usa o mesmo x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ das coordenadas polares e deixa o z igual a z. Então, nós teríamos aqui como coordenadas cartesianas x, y e z, como coordenadas polares r, θ e z. Quem que vai ser o jacobiano da transformação? Eu vou derivar o x com relação a r, θ e z, o y também e o z também. Então, esse aqui seria o nosso jacobiano, né? Olha, eu vou ter que derivar x com relação a θ, x com relação a r, x com relação a z. Só que o x não depende de z, então a derivada dele com relação a z é zero. A mesma coisa acontece com y. E na hora que eu for derivar z com relação a r, θ e a ele mesmo, o z não depende de r, então a derivada dele com relação a r é zero. O z não depende de θ, então a derivada dele com relação a θ é zero. E o z é igual a ele mesmo, então a derivada de z com relação a z fica sendo 1. Então, o nosso jacobiano, ó, que é a derivada das coordenadas x, y e z com relação às coordenadas cilíndricas r, θ e z, vai ser uma matriz dessa forma. Essa primeira parte aqui, ó, é exatamente igual às polares. Aqui vai ser zero, porque a derivada de x com relação a z e y com relação a z vai ser zero, já que nem x nem y depende de z. E aqui,
0, 0, 1, como a gente observou. Na hora que a gente fizer esse determinante, nós vamos achar exatamente a mesma coisa do que a gente fez anteriormente, e aí o jacobiano da transformação é o mesmo R, e a gente já tinha visto isso quando a gente usou coordenadas cilíndricas, né? Então, aparece o Rzinho aqui, multiplicado pelos diferenciais das variáveis que a gente está trabalhando. O que eu vou fazer agora é o jacobiano da transformação quando a gente usa coordenadas esféricas. Ou seja, quando eu saio das coordenadas cartesianas x, y e z e uso as identidades das coordenadas esféricas, né, para transformar a minha integral, de uma integral cartesiana para uma integral em ρ, θ e φ. Quando eu ensinei para vocês a utilizarem coordenadas esféricas, eu só falei, olha, o termo de compensação, o termo que a gente precisa colocar na integral para compensar a mudança de variável é ρ2 seno φ. Nós vamos entender isso mais para frente. Chegou o momento da gente entender o porquê que o termo que a gente usa é esse aqui, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai usar o jacobiano da transformação, que é isso aqui, ó, para a gente conseguir entender o motivo de ter esse termo quando a gente passa de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas.